A guerra contra os indígenas do litoral não começou com uma grande batalha. Ela começou em silêncio. Começou quando as primeiras cidades portuguesas fincaram raízes onde antes havia aldeias. Quando os caminhos ancestrais foram interrompidos por cercas. Quando os rios passaram a ser controlados. Quando a terra deixou de ser território vivo e passou a ser mercadoria. Para os povos indígenas do litoral, a guerra não era uma escolha. Era uma consequência inevitável. Do norte ao sul da costa brasileira, diferentes povos compartilhavam algo em comum, uma relação profunda com o território. O litoral não era apenas um lugar de moradia, mas um eixo vital de existência. Ali estavam os mangues, as restingas, os estuários, os peixes, os ciclos da maré. Ali estavam os espíritos ancestrais, os locais sagrados, as rotas de troca, os pontos de encontro entre aldeias. Quando os portugueses chegaram, não entenderam isso. E mesmo quando entenderam, ignoraram. No início, o confronto parecia evitável. Trocas foram feitas, alianças temporárias surgiram. Alguns grupos indígenas viram nos estrangeiros uma oportunidade de obter ferramentas, armas ou vantagens contra inimigos tradicionais. Mas essa convivência era frágil, construída sobre mal-entendidos e interesses incompatíveis. A cidade portuguesa crescia, a aldeia indígena encolhia. À medida que engenhos de açúcar se espalhavam pelo litoral, a necessidade por terra aumentava de forma brutal. Plantar cana exigia espaço, trabalho forçado e controle absoluto do entorno. Nenhuma dessas exigências era compatível com a presença indígena autônoma. Foi nesse contexto que a guerra deixou de ser episódica e se tornou estrutural. Os colonos passaram a enxergar os povos indígenas do litoral como obstáculos permanentes. Não mais como parceiros eventuais, mas como inimigos a serem removidos. A retórica mudou. O discurso da guerra justa começou a circular com mais força, legitimando ataques, capturas e massacres sob a justificativa de defesa da fé, da ordem e da colônia. A cidade virou quartel. O litoral virou campo de batalha. As primeiras grandes ofensivas partiram das áreas mais urbanizadas. Salvador, São Vicente, Porto Seguro e outras vilas funcionavam como centros de planejamento. Dali saíam expedições armadas compostas por colonos, soldados, mercenários e muitas vezes indígenas aliados forçados a lutar contra outros povos. Essas expedições avançavam pelas matas costeiras com objetivos claros: destruir aldeias, capturar prisioneiros, impor o medo e abrir espaço para novas ocupações. A guerra não seguia códigos europeus. Ela era brutal, direta e sem retorno. Aldeias eram incendiadas de madrugada, roças destruídas para provocar fome. Mulheres e crianças capturadas, como forma de quebrar a resistência. Os sobreviventes eram empurrados para o interior ou obrigados a se submeter à tutela colonial. Mas os povos indígenas do litoral não eram passivos. Eles conheciam cada curva da costa, cada trilha na mata, cada mudança do vento. Sabiam onde atacar e quando desaparecer. Emboscadas tornaram-se frequentes. Engenhos foram destruídos. Vilas ficaram sitiadas. Colonos desapareceram sem deixar vestígios. A guerra se espalhou como fogo em capim seco. Confederações indígenas começaram a se formar, unindo grupos antes rivais contra um inimigo comum. A memória coletiva da violência colonial passou a circular entre aldeias, alimentando alianças baseadas na sobrevivência. Essa resistência assustou os portugueses. Pela primeira vez, a colonização do litoral pareceu ameaçada de colapso. Algumas vilas foram abandonadas. Outras só sobreviveram graças à chegada de reforços vindos da Europa. O medo de perder o controle da costa, essencial para o comércio, a defesa e o envio de riquezas, se tornou real.
Foi nesse momento que a guerra ganhou um novo grau de intensidade. A coroa portuguesa passou a tratar o conflito como prioridade estratégica. Armas mais modernas chegaram, fortificações foram ampliadas. A repressão tornou-se sistemática. Não se tratava mais de conter ataques isolados, mas de eliminar a resistência indígena do litoral como um todo. A violência aumentou. E com ela, o trauma. O litoral brasileiro se transformou em uma faixa de sangue, onde cidades cresciam sobre ruínas invisíveis. Cada rua, cada igreja, cada engenho carregava camadas de violência não registrada oficialmente, mas profundamente sentida pelos povos originários. Essa guerra moldou o Brasil desde o início. Ela definiu quem podia ocupar a terra, quem seria expulso, quem teria voz e quem seria silenciado. E enquanto portugueses e indígenas lutavam pelo controle do litoral, uma nova ameaça surgia no horizonte. Navios estrangeiros começaram a aparecer. Bandeiras que não eram portuguesas tremulavam no mar. E o conflito, que já era violento, estava prestes a se tornar ainda mais complexo. À medida que a guerra avançava, o litoral brasileiro deixava de ser apenas uma fronteira em disputa. Tornava-se um território em permanente estado de conflito. Não havia mais distinção clara entre tempo de paz e tempo de guerra. Para os povos indígenas, cada amanhecer podia significar fuga. Para os colonos, cada noite podia significar ataque. A violência passou a moldar o cotidiano. Os portugueses perceberam rapidamente que não estavam enfrentando um inimigo desorganizado. Os povos do litoral adaptaram suas estratégias. Aprenderam a identificar padrões de deslocamento dos colonizadores, observaram os horários de menor vigilância e exploraram a fragilidade das vilas isoladas. A Mata Atlântica, densa e fechada, tornava-se uma aliada da resistência indígena. Trilhas invisíveis para os europeus serviam como corredores de ataque e retirada. O conhecimento do terreno compensava a inferioridade em armas de fogo. Flechas, lanças e tacapes continuavam letais quando usados com precisão e surpresa. A resposta portuguesa foi ampliar o terror como método de controle. Expedições passaram a ser organizadas com objetivos explícitos de extermínio. A ideia de limpar o litoral de presença indígena começou a circular nos documentos coloniais, ainda que disfarçada por termos como pacificação e redução. A captura de indígenas para trabalho forçado tornou-se prática comum, alimentando engenhos, construções urbanas e expedições militares. A guerra deixou de ser apenas defensiva. Tornou-se um projeto. Com o apoio de autoridades coloniais, grupos armados passaram a avançar cada vez mais longe da costa, empurrando aldeias para o interior. Povos inteiros desapareceram dos registros. Alguns foram dizimados fisicamente. Outros foram dissolvidos culturalmente, obrigados a abandonar línguas, rituais e modos de vida. Mas essa destruição teve um efeito inesperado. Ao mesmo tempo em que enfraquecia a presença indígena no litoral, a guerra expunha uma fragilidade do domínio português. A incapacidade de controlar plenamente o território. As vilas dependiam de suprimentos externos. As rotas marítimas eram vulneráveis. A costa era extensa demais para ser vigiada de forma eficiente. E foi essa brecha que chamou a atenção de outros europeus. Enquanto Portugal se desgastava em uma guerra contínua contra os povos indígenas, potências rivais observavam. Franceses, em especial, já frequentavam a costa brasileira há décadas, negociando pau-brasil diretamente com grupos indígenas e construindo alianças que ignoravam completamente a autoridade portuguesa. Para muitos povos do litoral, os franceses não eram vistos como conquistadores imediatos. Eram parceiros comerciais, distribuíam ferramentas, respeitavam certas práticas locais e, principalmente, não tentavam impor domínio territorial da mesma forma.
ao menos naquele primeiro momento. Essa diferença foi decisiva. À medida que a violência portuguesa aumentava, alianças indígenas com estrangeiros passaram a ser vistas não como traição, mas como estratégia de sobrevivência. O litoral tornou-se um tabuleiro geopolítico, onde povos indígenas, colonos portugueses e estrangeiros disputavam espaço, poder e influência. Os portugueses perceberam tarde demais o perigo. A guerra contra os indígenas havia consumido recursos, homens e tempo. As vilas estavam militarizadas, mas exaustas. A confiança no controle absoluto da costa começou a ruir quando notícias de navios franceses se tornaram frequentes, ancorando, negociando e estabelecendo presença fixa. O conflito indígena, que antes parecia interno, agora ganhava dimensão internacional. A coroa portuguesa entendeu que não estava apenas perdendo indígenas ou territórios. Estava correndo o risco de perder o próprio Brasil. A costa, ainda instável, tornava-se um convite aberto à invasão. E tudo isso estava diretamente ligado à guerra. Se os povos indígenas não tivessem sido empurrados para o confronto, talvez a resistência estrangeira não tivesse encontrado aliados tão dispostos. Mas a violência colonial havia quebrado qualquer possibilidade de neutralidade. Para muitos povos, apoiar inimigos de Portugal era a única forma de continuar existindo. Assim, a guerra contra os indígenas do litoral não terminou com a vitória portuguesa. Ela abriu caminho para algo ainda mais perigoso: a presença permanente de uma potência rival em território brasileiro. Navios franceses passaram a não apenas visitar, mas ocupar. Fortificações improvisadas começaram a surgir. Relações diplomáticas com povos indígenas se aprofundaram. Um projeto ousado estava em gestação. Um projeto que ameaçava diretamente o domínio português. E foi assim, em meio a aldeias destruídas, vilas sitiadas e uma costa instável, que o Brasil se tornou palco de uma nova disputa, agora entre impérios europeus. Enquanto portugueses e indígenas se enfrentavam em uma guerra sangrenta pelo controle do litoral, uma nova força atravessava o oceano. Aliados inesperados, interesses ocultos e uma invasão silenciosa estavam prestes a mudar o rumo da colônia.